o período de Juízes, do texto que nós lemos, foi um período muito tribulado, foi um período muito difícil, foi um período muito tenso na história do povo de Israel. Por quê? Porque esse período está tratando com um povo que era desobediente, com um povo que não estava mais servindo a Deus. E por que isso aconteceu? Porque Moisés, ele preparou e deixou um sucessor para guiar o povo, que foi Josué. Mas Josué, quando ele morreu, ele não deixou ninguém. Então o povo se perdeu. O livro de Juízes, ele começa dizendo que cada um fazia o que achava melhor. Cada um fazia o que melhor se apresentava aos seus olhos. E as pessoas, dentro daquele contexto, deixaram de servir a Deus, deixaram de agradar ao Senhor. Hoje, nós vamos falar sobre a vida de um homem que nasceu para ser um libertador, que foi chamado por Deus para ser um libertador, mas que não conseguiu libertar a si mesmo. Sansão, ele nasceu para conquistar, mas ele não conseguiu, irmãos, ver até onde seriam os seus limites. Ele não conseguiu vencer os seus desejos carnais. E ele se perdeu no decorrer de uma história que Deus não havia escrito para ele. Ele tinha uma força extraordinária. Sansão era muito forte. Às vezes nós também nos achamos fortes. Mas observe, irmãos, que Sansão ele não conseguiu perceber quais eram as suas próprias fraquezas. Essa história, ela começa muito bonita, como muitas histórias começaram, mas o fim dessa história é triste, o fim dessa história é trágico. Essa história, na verdade, ela vai começar quando uma família é visitada por um anjo. E aqui eu gostaria de trazer uma curiosidade bíblica para os irmãos, porque toda vez que Deus quer fazer algo grande na Bíblia, e isso é interessante, todas as vezes que Deus quer mover alguma coisa, todas as vezes que Deus vai preparar um milagre, algo sobrenatural, Deus vai usar um anjo, ou Deus vai usar um ventre estéril de uma mulher. Quando Jesus nasce, quem adorou a Jesus? Os anjos. Quando Jesus ficou no deserto 40 dias sem comer e sem beber, no final dos 40 dias, quem levou o alimento, quem levou o pão para Jesus? Os anjos. Quando Jesus está em aflição no Getsêmani, orando ali, quando Jesus fala aquela frase emblemática, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Quando Jesus termina aquela oração, a palavra do Senhor fala que ele está suando gotas de sangue, tamanha a sua aflição, tamanho o seu sofrimento. Quem está ali para consolá-lo? Os anjos. Domingo pela manhã, quando as Marias chegam no túmulo de Jesus, quem avisa para elas que Jesus não está mais ali, que o túmulo estava vazio? Os anjos. Quando Jesus sobe aos céus, quem aparece para os homens e fala a seguinte frase: varões galileus, este mesmo que vocês viram subir, ele, Jesus, irá voltar. Quem disse isso para os homens foram os anjos. Quem livrou Pedro da prisão, em Atos capítulo de número 12? Os anjos. Mas quando Jesus precisa de alguém para pregar o evangelho, quando Jesus precisa de alguém para levar a palavra de salvação, não foi os anjos que ele chamou, foi eu e foi você. Aleluias. Ele usa você. Jesus também diz a palavra que ele vai usar ventre estéril de uma mulher. Quando ele quer gerar um grande avivamento em Israel, quando ele quer restaurar a nação de Israel, quando ele quer chamar a nação de Israel que estava afastado para se aproximar novamente dele, ele vai usar o ventre de Ana para gerar Samuel. Quando Deus ele quer cumprir a promessa que ele havia feito a Abraão de que ele seria uma grande nação, ele vai usar o ventre estéril de sua esposa Sara para gerar ao Isaque. Quando ele quer uma voz para clamar no deserto, para preparar o caminho para Jesus, era uma profecia.
ele vai usar o ventre estéril de Isabel para gerar o João Batista. Mas quando ele quer salvar a humanidade, quando ele quer mais uma vez usar o improvável, quando ele quer mais uma vez fazer o impossível, agora ele não vai usar um ventre estéril. Agora ele vai usar uma virgem, Maria, para dar à luz a Jesus, que viria a ser o Cristo, o nosso Salvador, o nosso libertador. Mas aqui no texto que nós lemos, no livro de Juízes, o Senhor Deus agora ele está precisando de um libertador, de uma pessoa que se colocasse na disposição para libertar o seu povo e para conduzir o seu povo nos caminhos dele, do Senhor. E Deus aqui, ele vai visitar a esposa de Manoá, que também é estéril, que também não pode ter filhos. E além da notícia de que ela iria engravidar, o anjo do Senhor também vai orientar Isabel de como deveria ser a criação do menino que iria nascer. O texto se encontra em Juízes, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 3, e a palavra do Senhor diz assim: o anjo do Senhor, observe que a palavra não diz um anjo, o anjo do Senhor, apareceu a esta mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz a um menino. Por isso, tenha cuidado e não beba vinho e nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho, cuja sua cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder do filisteu. Observe, irmãos, que a mulher de Manoá, a qual a Bíblia não cita o nome, está fazendo as suas atividades domésticas. De repente o anjo do Senhor aparece para ela e lhe traz essa notícia, e lhe traz essa novidade. Depois que o anjo termina de ter esse bate-papo com ela, ele vai embora. Ela, claro, obviamente, corre e conta para o seu marido. Relata para o seu marido tudo o que aconteceu. No versículo de número 6 de Juízes, capítulo 13, ela vai dizer assim, um homem de Deus veio falar comigo. A sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus. Era tremenda. Em algumas versões ela vai dizer era muito impressionante. Em versões bíblicas mais antigas ela vai dizer assim, a presença daquele homem era terribilíssima. Eu não perguntei de onde ele vinha, e ele também não me disse como se chamava. É claro que o seu esposo achou aquilo tudo muito estranho. É claro que o seu esposo ficou receoso com o que a sua esposa lhe disse. O que ele foi fazer? Acredito eu que era um homem de Deus. Por quê? Porque ele vai orar. Ele vai buscar a resposta de Deus. Deus, como pode vir um homem falar com a minha esposa e eu não sei de nada? Observe, irmãos, que nós estamos falando em uma cultura, em uma época em que o homem era o responsável pela família, em que o homem era o cabeça da família, em que o homem era quem tomava todas as decisões, e que num assunto desse certamente não passaria para sua esposa antes de ter passado por ele. Então ele vai orar ao Senhor e vai falar: Deus, o que está acontecendo? Manda uma resposta. Eu preciso que, já que o Senhor falou com a minha esposa, que o Senhor fale comigo também. Irmãos, o que nos chama a atenção é que quem ora recebe direção do céu. Quem ora não entra em equívocos. Quem ora não erra nas suas decisões. Quem ora não comete erros drásticos. Quando ele se depara com essa situação, ele vai orar, ele vai buscar a direção de Deus. E aonde tem oração, não tem erro. Quando nós seguimos a oração do Senhor. Trago como exemplo para os irmãos uma história em que ninguém nessa história aqui orou. E que nós vamos ver logo no início do livro de Jó 4 erros característicos de pessoas que não oram.
O primeiro erro é dos amigos de Jó, que vão acusar Jó de estar em pecado. E a Bíblia fala que Jó não pecou. Mas eles relacionaram o pecado de Jó, eles relacionaram o sofrimento de Jó, a perda de Jó, ao pecado. Se isso está acontecendo com você, é porque você está em pecado. Irmãos, observe que quando nós lemos o texto de Jó, nós vamos ver que os amigos de Jó, em momento nenhum, eles falam nenhuma inverdade. Eles não mentem, tudo que eles falam é verdade, porque fazia parte da cultura daquela época. Mas ele, com as suas palavras, ofendem a Deus e cometem um erro gravíssimo. A mulher de Jó também, ela erra quando ela olha para o seu marido e fala: amaldiçoa o seu Deus e morre. Todos nós conhecemos essa frase. O erro de Jó, que nós podemos interpretar, é porque ele não entende a situação. Sendo ele um homem de oração, sendo ele um homem fiel a Deus, sendo ele um homem que tinha um relacionamento com Deus, Jó poderia ter tido logo a percepção e ter tido logo o entendimento de que Deus estava no controle de todas as coisas. O erro de Satanás foi ter se apresentado diante de Deus e ter dito a Deus e ter alegado diante de Deus que Jó só o adorava porque Deus o cercava de bens, o que também não é verdade. Mas observe, irmãos, que como Jó era um homem de oração, como Jó era um homem de relacionamento com Deus, essa história vai terminar favorável a ele. E Deus vai interceder ao seu favor. Irmãos, nós não nos conhecemos na intimidade. E talvez a pessoa que está aí ao seu lado, por mais que seja seu amigo, por mais que você conheça desde que você nasceu, mas na verdade, você não conhece o íntimo dele e você não sabe o que está passando no coração dessa pessoa. Mas os céus conhecem as nossas vidas. E o Senhor conhece o nosso proceder. E só Ele tem a capacidade de saber o que nós estamos sentindo e pensando neste momento. E em todo momento. E é por isso que Apocalipse, na ótica do homem, na visão da sociedade, na visão que o homem tinha da igreja, ele olha para a igreja de Esmirna e fala assim: aquela igreja é pobre. Mas Deus, quando olha para aquela igreja, Deus fala: não, ela não é pobre, não. Aquela igreja, ela é rica. Laodiceia, na visão do homem, quando o homem olhava e falava: aquela igreja tem posses. Aquela igreja tem pessoas bem assalariadas, que tem dízimos altos, que são ofertantes de valor. Aquela igreja, ela é rica, mas no relatório de Deus, a igreja de Laodiceia, ela é pobre, cega e nua. A igreja de Filadélfia, queridos e amados irmãos, quando o homem olhava para ela, o homem dizia: é uma igreja fraca aqui na terra, é uma igreja que não tem poder, é uma igreja que não mexe, que não, sabe, não sacode, não faz a diferença. Mas quando Deus olha para aquela igreja, quando os olhos de Deus se voltam para aquela igreja, Deus fala: há uma porta, aleluias, há uma porta diante dela que não se fecha. Há uma porta diante de você, meu irmão, que Deus abriu e que ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar na sua vida a porta que Deus abriu. Basta você crer, basta você acreditar. Na oração de Manoá, voltando para o livro de Juízes, veio uma resposta de Deus para aquele homem. E quem vai trazer a resposta para aquele homem não é um anjo qualquer. A palavra do Senhor fala que é o anjo do Senhor. Segundo os teólogos e segundo os estudiantes da palavra de Deus, eles vão nos ensinar que todas as vezes no Antigo Testamento, que vai falar sobre anjos, que vai dizer assim: um anjo visitou alguém, um anjo trouxe um recado para alguém, um anjo está sendo o mensageiro de Deus para levar a notícia para alguém. Está falando de verdade de um anjo. Mas quando a palavra do Senhor vai falar que o anjo do Senhor apareceu,
O anjo do Senhor aqui é o que eles chamam da cristofania no Antigo Testamento. É a presença de Jesus. É Jesus se manifestando já no Antigo Testamento para o homem. O interessante, meus irmãos, é que um dia os fariseus abordam Jesus, param Jesus e dizem para Jesus: queremos te falar, te contar uma história. Jesus: diga. E eles vão dizer para Jesus: nós temos como pai Abraão, e Moisés é o nosso grande libertador. O que o senhor tem a falar a respeito disso? E Jesus olha para aqueles homens e fala assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou antes de Abraão. Mas eu levei o Abraão para o Monte Moriá e ele viu o meu dia e se alegrou. Observe, meus irmãos, que Jesus ele está dizendo que ele mostrou o vislumbre do Calvário para Abraão. E Abraão, ali naquele momento, ele se alegrou. Para você entender melhor o que eu estou querendo dizer nesta noite, o Senhor Jesus Cristo, em outras palavras, ele disse: eu sou antes de Abraão, eu sou depois de Abraão, e eu sou aquele que falou com Moisés, que é o grande legislador, na sarça ardente, quando ela pegou fogo. E o eu sou, que era, que é e que há de vir, ele está aqui nesta noite. O eu sou está aqui nesta noite. E ele há de fazer milagre na sua vida, em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, quando o anjo do Senhor aparece diante de Manoá, ele olha para aquele anjo e fala assim: eu vou preparar um banquete para você. Não vá embora. Se alegre comigo. Fique para uma refeição. O anjo olha para Manoá e fala assim: eu não quero comida. Certamente Manoá fica surpreso. Por quê? Porque ninguém se apresentaria diante do Senhor de mãos vazias. Era costume daquele povo entregar algo para o Senhor. E Manoá não queria que com ele fosse diferente. Mas o versículo de número 16 está escrito assim, Juízes capítulo 13, versículo 16. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que você me convide, não comerei a sua comida. Mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Acontece que Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor, o próprio Deus que está falando com ele. Observe, irmãos, que o anjo do Senhor está dizendo para Manoá: eu não quero a sua refeição, mas ofereça um sacrifício, ofereça uma oferta, e tem que ser uma oferta de holocausto. Por que ele pede um holocausto? Porque o holocausto era a oferta mais completa que existia. Porque ali naquela oferta existia a obração, que é a carne. Ali tinha um cheiro suave, que era quando a gordura se queimava. E ali tinha a libação, que era o sangue. Seria uma oferta completa. O que Deus está dizendo para Manoá, e o que Deus fala para os nossos corações nesta noite é: se você tiver que se apresentar diante do Senhor, se apresente por completo. Traga a sua oferta completa diante de Deus. Entregue a sua vida por completo diante do Senhor. Jesus, ele quer você por completo. Jesus, ele quer você por inteiro. Jesus, ele não quer se relacionar com você apenas nos dias de culto. Jesus, ele não quer se relacionar com você apenas nos dias que nós estamos reunidos aqui como igreja, não. Jesus quer se relacionar com você diariamente. Jesus quer se relacionar com você em todos os momentos. Ao abrir dos seus olhos pela manhã, ao fechar dos seus olhos à noite, Jesus, ele quer fazer parte da sua história. Quando você tem esse relacionamento com Deus, não há ferrolhos e nem portas que se feche diante de ti. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Manoá agora ele vai ser direto para o Senhor. Manoá agora vai olhar e vai falar assim: me diga uma coisa, qual é o seu nome? Como você se chama? Versículo de número 17 vai dizer que ele pergunta: qual é o seu nome? Para que eu possa te honrar quando se cumprir tudo aquilo que você nos falou. O anjo do Senhor respondeu: por que você pergunta pelo meu nome?
que é maravilhoso. Em algumas versões está assim: porque você pergunta pelo meu nome, que está além de todo o entendimento. O interessante é que imediatamente quando eu li esse texto, e na versão que eu estava lendo estava assim: porque você pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso, eu me lembrei de Isaías, que vai apresentar Jesus e que vai completar as referências do Senhor quando ele diz assim: maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Quando Paulo vai falar sobre Jesus, ele vai afirmar dizendo que ele é aquele que foi manifestado em carne, justificado em espírito, visto pelos anjos, crido pelo mundo, pregado entre as nações e recebido em glória. João, quando vai escrever o seu evangelho, ele vai iniciar o seu evangelho dizendo: Jesus, ele é o verbo. Jesus, ele estava no princípio de todas as coisas. Sem Jesus, nada do que foi feito teria acontecido, porque Jesus, ele é aquele que iniciou todas as coisas. Apocalipse vai nos dizer que Jesus, ele é o único digno de abrir o livro. Jesus, ele é o único digno de retirar o selo. E esse Jesus poderoso, esse Jesus maravilhoso, esse Jesus conselheiro, esse Jesus príncipe da paz, ele está aqui nesta noite. E ele quer ser o Senhor da sua vida. Abra o seu coração para ele e permita que ele te dê a alegria de você estar na presença dele novamente, porque o Espírito do Senhor está aqui neste lugar. E ele está falando ao seu coração. Aleluias. O menino nasce. E colocam o nome dele, Sansão. Sansão vem do hebraico Shinshon, que significa sol, ou iluminado pelo sol, ou filho do sol. E ele nasce com um futuro promissor pela frente. Tinha um plano de Deus sobre a vida daquele menino. Mas ele vai acabar na escuridão, como muitos. Ele vai acabar na escuridão, como muitos. Irmãos, muitas vezes Deus tem um plano para as nossas vidas. E às vezes nós olhamos para alguém e dizemos assim: poxa, é uma bênção. Vai ser um levita usado pelo Senhor, vai ser um pastor, vai ser um evangelista, vai ser um homem de Deus, vai ser uma mulher de Deus. E por que se perde no caminho? Porque a escolha é nossa, irmãos. Somos nós que decidimos. Deus coloca os talentos na nossa mão, Deus coloca os ministérios na nossa mão, mas no final das contas, quem decide se nós vamos abraçar somos nós. E o nome disso é livre-arbítrio. Deus nos deu o maior poder que existe, que é o poder de tomar as decisões, que é o poder de escolher se eu faço o que é certo ou o que é errado, se eu decido adorar a Ele ou não, se eu decido andar nos caminhos dEle ou não. Deus é quem deixa essa escolha em nossas mãos. A palavra do Senhor vai falar em Juízes, capítulo de número 14, versículo de número 1, que Sansão vai a uma cidade chamada Tina. E o texto diz que ali naquela cidade ele olha para uma mulher. Certamente a mulher era bonita, certamente a mulher atraiu os olhos de Sansão. No versículo de número 2, a palavra do Senhor fala que Sansão, ele conta para os seus pais que ele viu uma mulher, que ele gostou daquela mulher. Observe, irmãos, que nós podemos entender que Sansão, neste momento, ele já está no declínio espiritual. Irmãos, o declínio espiritual, o afastamento da presença de Deus, não acontece num estralar de dedos. É algo que vem acontecendo. É algo que vai, é um processo. E nós precisamos perceber esse processo. E nos arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. Porque às vezes nós nos acostumamos com o nosso pecado. Às vezes nós nos acostumamos com os nossos erros. Às vezes nós já estamos querendo pecar, porque tem pecado que é bom, agrada a carne. E aí você encontra alguém que fala assim: rapaz, faça mesmo, não tem problema. Não, eu também faço. E ó, eu aqui. E aí a gente faz o que é errado. E aí o declínio espiritual começa. E quando nós vamos ver, nós já estamos afastados da presença de Deus. Primeiro, Sansão está em terra estranha. Não era para Sansão estar ali naquele lugar. O lugar era impróprio para um servo de Deus.
Segundo, ele estava cercado de vinhas e ele não podia beber, então Sansão está vulnerável. Se Sansão era nazireu, se Sansão era prometido ao Senhor desde o ventre da sua mãe, se Sansão não podia beber vinho e nem bebida forte, o que Sansão está fazendo no meio de um vinhedo aonde se produzia vinho? Irmão, se eu tenho as minhas fraquezas, e todos nós temos as nossas fraquezas, eu tenho que lutar contra elas. A palavra do Senhor fala que é melhor que eu entre no céu sem um olho. Então, se eu sei que eu tenho tendência a cair em determinada situação, eu tenho que me afastar daquela determinada situação. Eu não posso permitir, eu não posso me dar o luxo de brincar com o pecado, que foi exatamente o que Sansão fez. Brincou com as coisas de Deus. Sansão não pode beber o que ele quer no meio da bebida. Os seus pais ainda o aconselharam: rapaz, não fique com essa mulher. Você tem Israel toda para você escolher. Será que não tem uma mulher em Israel que te agrade? Que você precisa ir buscar mulher em terras estranhas? Mas Sansão não ouviu o conselho dos seus pais. Sansão não obedeceu à voz dos seus pais. E ele escolhe trilhar caminhos errados. Queridos e amados irmãos, tem pessoas que estão na presença do Senhor e que se desviam e que se afastam da presença de Deus. E que quando elas voltam cheias de cicatrizes. E muitas pessoas acham que isso é bom. Só que essas cicatrizes não são cicatrizes que vêm dos céus. Essas cicatrizes são lutas desnecessárias que alguém enfrenta por estar em caminhos que não era para estar. Os caminhos que Deus trilha para as nossas vidas são um. E nós escolhemos se nós vamos andar pela porta, se nós vamos entrar pela porta, se nós vamos trilhar pelo caminho de Deus. E nós também escolhemos se nós vamos trilhar por outros caminhos. Certamente, quando nós não estamos nos caminhos de Deus, nós vamos nos machucar. E esses machucados, que vão virar cicatrizes, não são cicatrizes vindas por parte do nosso Deus. São lutas desnecessárias que nós enfrentamos por estarmos em caminhos que não era para nós estarmos. Então, queridos e amados irmãos, que nós possamos ter o discernimento espiritual de andar pelos caminhos que o Senhor Deus tem preparado para as nossas vidas. Não ceda à cobiça dos seus olhos. Não ceda à cobiça que o mundo tem te oferecido. Obedeça a Deus, porque o que o mundo te oferece pode te derrubar. O que o mundo te oferece pode destruir a sua vida. O que o mundo te oferece pode destruir a sua família. Irmãos, quantas famílias são sustentadas através da oração das suas esposas? Quantas famílias que nós conhecemos que boa parte dos integrantes daquela família não servem a Deus, mas tem uma que está lá de joelhos dobrados, e a palavra do Senhor fala que se a mulher está orando pela sua casa é santificada através da oração dela. Então permaneça firme, permaneça fiel. E a grande pergunta que eu te faço agora é: o que o mundo fez com Sansão? Sansão poderia ter trilhado os caminhos de Deus. Nós poderíamos ler na nossa Bíblia uma outra história acerca de Sansão. Talvez o maior libertador do povo de Israel. Talvez os judeus, quando falassem hoje dos grandes homens que Israel teve, eles não falariam só de Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, Moisés, o grande legislador. Talvez eles também falassem de Sansão. Talvez esse fosse o plano de Deus para a vida de Sansão, ser lembrado por gerações. Igrejas estivessem pregando o maior número de vezes sobre Sansão. Mas o que o mundo fez com Sansão? O mundo o seduziu. E a sedução o atraiu para uma cilada. E nessa cilada ele foi traído por alguém que ele amava. Deu para entender o que aconteceu com Sansão? Foi seduzido pelo mundo. A sedução do mundo o atraiu para uma cilada, e nessa cilada ele foi traído por alguém que ele amava.
No meio dessa sedução, ele perdeu a noção das coisas, porque, irmãos, quando nós caímos em pecado e nos afastamos da presença de Deus, nós perdemos a noção das coisas. E quando Sansão é seduzido, ele começa a brincar com as coisas de Deus, porque é algo de precioso que Deus havia dado para ele, o poder que aquele homem tinha, a força extraordinária que aquele homem tinha. O que ele vai fazer? Ele vai fazer piada com o poder de Deus. Ele vai fazer enigmas com o poder de Deus. Ele brinca com as coisas de Deus. Observe, meus irmãos, que a mulher que ele amava chora por 7 dias, diz a palavra. Ele é forte fisicamente. Ele é um homem poderoso fisicamente, mas ele não resiste ao choro da sua amada. E ele revela o seu voto. Ele revela o segredo da sua força. Seu desvio de conduta o leva ao entretenimento do templo de Dagon. Aonde Sansão vai parar? O mundo seduz. O mundo, a sedução leva para uma cilada, a cilada leva para uma traição. E agora Sansão, quando ele cai em si, porque em algum momento a gente cai em si. Quem eu era e quem eu sou agora. Aonde eu estava e aonde eu estou agora. Quando Sansão cai em si, ele é um entretenimento, ele é um brinquedo na mão dos seus inimigos. E agora ele está servindo como bobo da corte, como palhaço, como motivo de risada, como motivo de piada, no meio de um templo de deuses pagãos. Outra coisa que nos chama a atenção, irmãos, é que Sansão ele era nazireu. E como nazireu, ele poderia ter se arrependido. Ele poderia ter se apresentado ao sacerdote, ele poderia ter contado o seu pecado ao sacerdote. Ele raparia a sua cabeça, ele se purificaria por alguns dias, ele renovaria o seu voto com Deus. Mas sabe qual é o problema, meus irmãos? Muitas vezes nós temos vergonha de assumir o nosso erro. Muitas vezes nós temos vergonha de assumir as nossas falhas. Muitas vezes nós temos vergonha de confessar os nossos pecados. Eu aqui não estou falando em confessar o nosso pecado para o homem. Aqui eu estou falando do nosso relacionamento com Deus. E muitas vezes nós temos vergonha de recomeçar de novo. E às vezes a gente tem que recomeçar do zero. Às vezes a gente perde tudo que a gente tinha. E às vezes a gente precisa recomeçar do zero. Sansão ele poderia ter se humilhado diante de Deus, mas ele não fez. E agora ele é um palhaço na mão dos amigos da sua amada Dalila, que cegaram seus olhos, que humilharam e que o colocaram numa posição que não era certamente a posição que Deus tinha para a vida dele. Queridos e amados irmãos, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para voltar na presença de Deus. Sansão agora que tinha um futuro brilhante diante do que o Senhor Deus tinha preparado para ele, está como a igreja de Laodiceia. Cego, literalmente cego, pobre, desprezado e nu. Ele está como Saul na escuridão, consequência dos seus erros e consequência dos seus pecados. Mas como o filho pródigo, em algum momento, ele caiu em si. Em algum momento, ele se lembrou do plano de Deus na sua vida. Em algum momento, ele se lembrou do ministério que Deus havia colocado diante dele. Em algum momento, ele se lembrou daquilo que havia sido ensinado por seus pais. Em algum momento, ele caiu em si. E ele ainda conseguiu, no último momento da sua vida, se arrepender e se voltar para o Senhor. E Deus, por misericórdia, Deus ainda deu um último momento de glória para Sansão. Queridos e amados irmãos, nós não precisamos sofrer, e muito menos ter um final triste. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para que nós venhamos a ter vida e vida em abundância. Volte para o Senhor. Reconstrua a sua vida, reconstrua a sua história. Você ainda tem muito o que fazer. Deus não nos chamou. Deus não te chamou para você apenas ficar sentado nesse banco, não. Deus te chamou para você fazer parte de algo maior.
Deus te chamou para você fazer parte de algo grande. Deus te chamou para você ser parceiro dele em um projeto grande que ele tem. Por que não aqui neste lugar? Por que não aqui nesta casa de oração? Mas Deus, ele tem te chamado para algo grande. E eu gostaria de finalizar esta mensagem com um texto que nós lemos inicialmente de Tiago, capítulo 1, versículo 12, que diz que bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Queridos e amados irmãos, a provação está aí diante dos nossos olhos. A sedução é grande. Estaria mentindo se eu te dissesse que não é. A sedução é grande. Às vezes parece até que é mais forte do que o que nós podemos suportar. Mas a palavra do Senhor continua dizendo que depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor prometeu aos que